Presta atenção em algo que você faz dezenas de vezes por dia, mas nunca percebe conscientemente que está fazendo. Você declara pobreza. Você decreta escassez. Você afirma ausência. Você proclama que não tem. E você faz isso com tanta frequência obsessiva, com tanta convicção absoluta, com tanta naturalidade automática, que essa declaração se tornou seu mantra financeiro pessoal, seu hino oficial de escassez, sua identidade verbal em relação a dinheiro. As palavras são sempre as mesmas. Sempre saem automaticamente. Sempre sem você pensar ou decidir conscientemente. Não tenho dinheiro. Alguém te convida para almoçar fora num restaurante. Você automaticamente, reflexivamente, instantaneamente responde: "Ah, eu adoraria muito mesmo ir. Parece ótimo. Mas sabe como é? Não tenho dinheiro para comer fora agora." Uma amiga próxima sugere entusiasticamente um curso interessante que ela fez e que realmente poderia te ajudar significativamente na carreira. Você responde: "Nossa, parece realmente ótimo mesmo. Adoraria fazer, mas infelizmente não tenho dinheiro para investir em curso neste momento." Você vê uma roupa linda numa vitrine enquanto passa pela rua. Uma roupa que te deixaria genuinamente feliz, que te faria sentir bonita e confiante. Você para, olha, admira e então pensa automaticamente: "Seria absolutamente perfeito para mim. Eu amaria ter isso, mas não tenho dinheiro para gastar com roupa agora." Você pensa em tirar um dia de folga durante a semana para finalmente descansar porque está completamente exausta de tanto trabalhar sem parar. Você imediatamente se censura: "Eu queria muito, mas não tenho dinheiro para perder um dia de trabalho. Não posso me dar ao luxo de não trabalhar nem um dia." Você diz essa frase tantas vezes por dia, de tantas formas ligeiramente diferentes, em tantos contextos completamente variados, aplicada a tantas situações distintas, que nem se dá conta mais de que está repetindo obsessiva e compulsivamente a mesma declaração absolutamente fundamental sobre você, sobre sua identidade, sobre sua vida. Eu não tenho. Eu careço. Eu sou insuficiente. Eu estou em falta. Eu sou definida essencialmente pela ausência, pela carência, pela escassez. E você acha genuinamente, com total sinceridade, que está apenas sendo realista, sendo sensata, sendo prática, sendo honesta e transparente sobre sua situação financeira atual. Você acha que está simplesmente descrevendo com precisão os fatos objetivos e inegáveis da sua vida financeira, tal como ela é neste momento. Mas Emma Curtis Hopkins descobriu algo absolutamente chocante, algo revolucionário, algo que muda completamente tudo quando você finalmente entende. Você não está simplesmente descrevendo sua realidade externa quando diz repetidamente "não tenho dinheiro." Você está ativamente criando sua realidade, palavra por palavra, declaração por declaração, decreto por decreto, manifestação por manifestação. E existe uma forma completamente diferente de falar, uma substituição verbal específica e extremamente poderosa que Emma Curtis Hopkins ensinou cuidadosamente às suas alunas. E quando você começa a usar conscientemente e consistentemente essa substituição exata no lugar de "não tenho dinheiro", sua experiência concreta com dinheiro muda tão rápido, tão dramaticamente, tão visivelmente, que parece absolutamente mágica. Mas não é mágica nenhuma. É lei universal, funcionando com perfeição matemática. Neste vídeo, vou te ensinar exatamente, palavra por palavra, o que dizer no lugar de "não tenho dinheiro." As frases exatas, precisas, específicas que Emma Curtis Hopkins ensinava pessoalmente às suas alunas mais dedicadas. E vou te contar a história completa e detalhada de uma mulher chamada Lucia, que disse "não tenho dinheiro" múltiplas vezes todos os dias durante 38 anos inteiros da sua vida. 38 anos decretando escassez obsessivamente. E quando finalmente aprendeu o que dizer no lugar, quando finalmente mudou seu decreto verbal, sua vida financeira mudou mais completamente em 6 meses do que havia mudado nas 4 décadas anteriores. Mas antes de te contar a história transformadora de Lucia, antes de te revelar as frases exatas de substituição,
Você precisa entender com profundidade absoluta por que essas 4 palavras aparentemente inocentes, não tenho dinheiro, são na verdade tão destrutivas, tão limitantes, tão bloqueadoras. Porque elas não são apenas descrição neutra e inocente, mas decreto criativo tremendamente poderoso. Emma Curtis Hopkins não era uma professora espiritual superficial que falava frases motivacionais bonitas sem substância real. Ela dedicou literalmente décadas inteiras da sua vida estudando profundamente, cientificamente, meticulosamente, a relação fundamental entre palavra falada e realidade manifestada, entre o que você diz consistentemente e o que você vive concretamente, entre decreto verbal e manifestação material. Ela estudou filosofia antiga, textos sagrados de múltiplas tradições, psicologia, metafísica, misticismo prático. E ela descobriu uma lei absolutamente fundamental que governa toda manifestação material no universo. Suas palavras não são apenas sons casuais que você faz com a boca e que simplesmente fazem barulho no ar e desaparecem sem consequência. Suas palavras são decretos criativos tremendamente poderosos. Suas palavras são comandos diretos, instruções específicas, ordens claras, dadas simultaneamente ao seu próprio subconsciente e ao universo inteiro sobre exatamente o que você quer experimentar na sua vida material. Quando você diz repetidamente, obsessivamente, compulsivamente, automaticamente, não tenho dinheiro dezenas de vezes todos os dias, durante anos, durante décadas, o que você está realmente fazendo energética e espiritualmente? Você está decretando escassez como seu estado permanente. Você está afirmando falta como sua identidade essencial. Você está declarando formal e solenemente ao universo inteiro e, principalmente, crucialmente, ao seu próprio subconsciente extremamente poderoso. Minha identidade fundamental é não ter. Minha realidade básica é carecer. Minha experiência normal é insuficiência perpétua. Eu sou uma pessoa que não tem dinheiro. Isso não é temporário. Isso é quem eu sou essencialmente. E o universo, que é um servo perfeitamente obediente, matematicamente preciso às suas declarações consistentes, responde com exatidão absoluta e fidelidade perfeita. Sim, senhora. Perfeitamente entendido. Mensagem recebida com total clareza. Você não tem dinheiro. Você é uma pessoa que não tem dinheiro. Isso é sua identidade. Isso é sua realidade. Vou garantir meticulosamente que sua experiência material continue confirmando exatamente essa declaração que você está fazendo constantemente. Vou organizar todas as circunstâncias, todas as situações, todas as oportunidades, de forma que você continue experimentando não ter dinheiro, exatamente como você está decretando obsessivamente. Não é punição divina, não é maldade cósmica do universo, não é azar, não é conspiração contra você. É simplesmente lei operando com perfeição. Lei impessoal, neutra, matemática. O universo te dá precisamente o que você declara consistente e repetidamente que é verdade sobre você. Se você declara literal e obsessivamente, dezenas de vezes todos os dias durante anos, eu não tenho dinheiro, o universo responde com perfeição absoluta, criando e organizando experiências concretas, onde você, continuamente, consistentemente, não tem dinheiro. Emma explicava esse princípio fundamental com uma analogia simples que todas suas alunas entendiam perfeitamente e nunca esqueciam. Ela dizia: imagine que você tem um servo absolutamente obediente vivendo na sua casa. Esse servo não tem vontade própria, não tem julgamento, não tem opinião. Ele segue toda e qualquer instrução que você dá, sem questionar nada, sem modificar nada, sem julgar se a instrução é boa ou ruim para você. Se você diz para esse servo constantemente, obsessivamente, repetidamente, me traga escassez, me traga falta, me traga insuficiência, me organize situações onde eu não tenho, o servo obedientemente, perfeitamente, meticulosamente, traz exatamente isso para você. O servo não está sendo cruel com você, não está te odiando, não está conspirando contra você.
Está sendo perfeitamente, matematicamente obediente às suas instruções verbais claras. Seu subconsciente poderoso e o universo inteiro funcionam exatamente, precisamente assim. São servos absolutamente obedientes aos seus decretos verbais consistentes. E se seu decreto constante, obsessivo, repetitivo é não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, dezenas de vezes todos os dias, eles obedientemente, fielmente, perfeitamente criam e organizam mais e mais experiências concretas de você não ter dinheiro. Mas aqui está a parte absolutamente revolucionária, libertadora, transformadora que muda tudo. Se você pode criar escassez material através de palavras de escassez, você pode criar abundância material através de palavras de abundância. Se seus decretos verbais consistentes de não ter criaram e consolidaram uma vida concreta de não ter, novos decretos verbais consistentes de ter podem criar e consolidar uma vida concreta de ter. A lei funciona nas duas direções, com exatamente a mesma perfeição matemática. Emma descobriu as frases exatas, as substituições específicas e precisas, as palavras que funcionam. E quando você começa a usá-las consciente e consistentemente, substituindo sistematicamente não tenho dinheiro por essas frases novas, tudo na sua experiência financeira começa a mudar. Deixe-me contar agora a história completa, detalhada, profunda de Lucia, para você ver essa transformação verbal e material acontecendo concretamente em uma vida real, em uma pessoa real, com resultados reais e mensuráveis. Lucia nasceu em 1957 numa família de classe média baixa, vivendo com dificuldade constante na periferia de Belo Horizonte. Desde muito pequena, desde que suas orelhas começaram a registrar e processar linguagem humana, ela ouvia os adultos ao redor dela, particularmente seus pais, declarando constantemente, obsessivamente, perpetuamente: não temos dinheiro. Não temos dinheiro para comprar isso que você quer. Não temos dinheiro para fazer aquilo que você pediu. Não temos dinheiro para viajar nunca. Não temos dinheiro para investir em nada. Não temos dinheiro era literalmente a resposta automática, reflexiva, instantânea para praticamente qualquer desejo expresso, qualquer necessidade mencionada, qualquer possibilidade sugerida. E Lúcia, como absolutamente toda criança pequena, cujo cérebro está se formando e cujos padrões mentais estão sendo estabelecidos, internalizou aquele padrão verbal completamente, totalmente, irreversivelmente. Aquela frase entrou tão profundamente na sua consciência e informação que se tornou parte da sua estrutura mental básica. Quando se tornou adolescente e depois adulta jovem, ela descobriu que dizia automaticamente, sem pensar conscientemente, a mesma frase exata que havia ouvido literalmente milhares e milhares de vezes durante toda a sua infância. Não tenho dinheiro. Era sua resposta padrão, automática, reflexiva para quase absolutamente tudo na vida. Aos 22 anos de idade, Lucia se casou com um rapaz chamado Fernando. Fernando também vinha de família muito pobre, também havia crescido ouvindo constantemente não temos dinheiro. E também tinha profundamente arraigado o hábito verbal automático de dizer constantemente não tenho dinheiro. E juntos, Lucia e Fernando, dois jovens programados identicamente para escassez verbal e mental, criaram conscienciosamente uma vida doméstica, onde aquela frase fatal era dita múltiplas vezes, literalmente todos os dias, sem exceção. Não temos dinheiro para sair e fazer algo divertido. Não temos dinheiro para fazer a reforma que a casa precisa. Não temos dinheiro para os filhos fazerem o curso que querem. Não temos dinheiro para comprar nada além do absolutamente básico para sobreviver. E o mais absolutamente trágico e irônico de toda essa situação é que havia períodos, vários períodos ao longo dos anos, onde Lucia e Fernando, objetivamente, matematicamente, tinham algum dinheiro guardado na poupança. Tinham possibilidade material. Tinham recursos disponíveis. Mas mesmo nesses períodos de possibilidade objetiva, eles diziam automaticamente, reflexivamente, compulsivamente, não temos dinheiro.
porque a frase há muito tempo, muitos anos, talvez décadas atrás, deixou completamente de ser sobre realidade objetiva externa e se tornou totalmente sobre identidade subjetiva interna. Era quem eles acreditavam profundamente, inabaladamente que eram. Pessoas que não têm dinheiro. Pessoas definidas pela falta. Pessoas cuja identidade essencial é escassez. Lucia viveu 38 anos inteiros, quase 4 décadas completas, dizendo aquela frase, não tenho dinheiro literal e obsessivamente dezenas de vezes, todos os dias, sem parar. 38 anos decretando escassez. 38 anos afirmando falta. 38 anos declarando não ter. E sua vida financeira material era exatamente, precisamente, o reflexo perfeito daquele decreto verbal constante e obsessivo. Ela sempre lutava financeiramente, sempre vivia no limite absoluto, sempre sem nenhuma folga ou margem, sempre um passo da catástrofe, sempre dizendo, pensando, sentindo, vivendo não tenho. Quando Lucia tinha 45 anos de idade, cansada, esgotada, desesperançada depois de décadas de luta financeira constante, algo aconteceu que iniciaria uma transformação absolutamente completa e revolucionária na sua vida. Ela foi convidada por uma prima próxima para assistir uma palestra sobre prosperidade, mentalidade e a relação entre pensamento e realidade material. Lucia foi extremamente, profundamente cética. Ela achava firmemente que palestras de prosperidade eram coisas para gente que já tem dinheiro e quer se sentir bem consigo mesma, ou para gente extremamente ingênua que acredita em mágica e em soluções fáceis. Ela não acreditava que palavras ou pensamentos pudessem mudar realidade material concreta dura. Mas a prima insistiu tanto, com tanto entusiasmo e persistência, que Lucia finalmente concordou em ir apenas para não ser grosseira e magoar a prima. A palestrante daquela noite chuvosa de quinta-feira era uma professora que havia estudado profundamente, por muitos anos, todos os ensinamentos disponíveis de Emma Curtis Hopkins sobre a relação entre palavra e manifestação. E nos primeiros 10 minutos iniciais da palestra, ainda na introdução, ela disse algo que fez Lucia literalmente sentar completamente ereta na cadeira desconfortável e prestar atenção total e absoluta pela primeira vez. A professora perguntou para a audiência de aproximadamente 80 mulheres: quantas de vocês aqui nesta sala dizem múltiplas vezes todos os dias, provavelmente dezenas de vezes, as palavras não tenho dinheiro? Seja honesta consigo mesma agora. Levante a mão se você diz essa frase pelo menos 5 vezes por dia. Praticamente todas as mãos na sala inteira se levantaram simultaneamente, incluindo a mão de Lucia, que subiu quase automaticamente. A professora assentiu, como se esperasse exatamente isso, e continuou com voz firme e clara. Vocês todas acham sinceramente que estão apenas descrevendo um fato objetivo neutro. Vocês acham que estão sendo realistas e honestas. Mas Emma Curtis Hopkins descobriu através de décadas de estudo e prática que vocês não estão simplesmente descrevendo realidade externa quando dizem isso. Vocês estão ativamente decretando realidade futura. Vocês estão dando um comando criativo. E o universo está perfeitamente, matematicamente, obedecendo o decreto preciso de vocês. Cada vez que vocês dizem não tenho dinheiro, vocês estão literalmente ordenando, comandando, instruindo ao universo inteiro que garanta meticulosamente que vocês continuem não tendo dinheiro. Lucia sentiu algo absolutamente estranho e poderoso acontecer fisicamente no centro do peito. Era como se uma luz brilhante estivesse acendendo subitamente em algum lugar profundo e escuro da sua mente que havia estado completamente às escuras durante décadas inteiras. Ela nunca, nem uma única vez em 45 anos de vida, havia pensado nisso dessa forma revolucionária. Ela sempre assumiu automaticamente, sem questionar, que estava apenas sendo realista e prática, descrevendo precisamente os fatos duros. Mas e se não fosse descrição neutra? E se fosse criação ativa? E se suas palavras não refletissem realidade, mas criassem realidade? A professora continuou com intensidade crescente. Emma Curtis Hopkins ensinou que existe uma substituição verbal específica e extremamente poderosa.
uma forma completamente diferente de falar sobre dinheiro que muda totalmente o decreto que você está dando. E quando você para conscientemente de dizer "não tenho dinheiro" e começa deliberadamente a dizer o que Emma ensinou no lugar, absolutamente tudo na sua experiência financeira muda. Não gradualmente ao longo de anos, mas rapidamente, visivelmente, concretamente. Lucia estava completamente absorta agora, totalmente focada, esquecendo completamente todo o seu ceticismo inicial e suas dúvidas. A professora então revelou lentamente com ênfase. Em vez de dizer "não tenho dinheiro", Emma Curtis Hopkins ensinava cuidadosamente suas alunas a dizerem consistentemente: "O dinheiro está vindo para mim agora", ou "o dinheiro está a caminho neste momento", ou "o dinheiro está se organizando para chegar até mim agora". A professora fez uma pausa longa, deixando as palavras penetrarem, e então continuou. Eu sei que parece simples demais para realmente funcionar. Parece ingênuo, parece bobagem. Mas a diferença energética e criativa entre essas duas declarações é absolutamente enorme e fundamental. Quando você diz "não tenho dinheiro", você está decretando o estado permanente e definitivo de não ter. Você está afirmando identidade fixa de pessoa sem dinheiro. Quando você diz "o dinheiro está vindo", você está decretando o estado temporário de ainda não manifestado fisicamente, mas já em movimento em sua direção. A primeira frase fecha a porta completamente e tranca. A segunda frase abre a porta completamente de par em par. Depois da palestra terminar, Lucia ficou sentada imóvel na cadeira por vários minutos enquanto as outras mulheres saíam conversando animadamente. Ela estava processando, digerindo, integrando. Finalmente ela se levantou e esperou pacientemente na fila para falar pessoalmente com a professora. Quando finalmente chegou sua vez, ela disse com voz profundamente emocionada e trêmula: "Professora, eu digo não tenho dinheiro literal e obsessivamente dezenas de vezes todos os dias. Eu faço isso há décadas inteiras, 38 anos provavelmente. Eu nunca, nem uma vez, percebi conscientemente que estava decretando em vez de apenas descrevendo. Eu posso realmente mudar isso a essa altura? Já não é tarde demais?" A professora pegou as duas mãos de Lucia firmemente e disse, olhando diretamente nos olhos dela com firmeza e compaixão simultâneas: "Você não apenas pode mudar isso. Você deve mudar isso se quiser que sua vida financeira seja diferente. Nunca é tarde. O decreto pode ser mudado a qualquer momento. Comece amanhã de manhã mesmo. Toda vez, absolutamente toda vez que você for dizer automaticamente "não tenho dinheiro", pare imediatamente, respire fundo e diga conscientemente e deliberadamente: "O dinheiro está vindo para mim agora". Faça isso consistentemente, sem exceção, por no mínimo 30 dias completos, e observe atentamente o que acontece na sua experiência concreta. Lucia foi para casa naquela noite determinada como nunca havia estado antes. Ela contou para o marido Fernando sobre a palestra inteira. Ele ouviu, mas foi profundamente cético e disse que achava que era bobagem de gente que não entende como o mundo real funciona. Mas Lucia decidiu firmemente tentar fazer de qualquer forma, independente. O que ela tinha a perder tentando algo diferente depois de décadas fazendo a mesma coisa? Na manhã seguinte, logo após acordar, a primeira oportunidade de aplicar a substituição veio rapidamente. Lucia pensou em comprar um café fresco e quente na padaria da esquina, e automaticamente, reflexivamente, seu pensamento imediato foi: "Não tenho dinheiro para gastar com café. Vou fazer café em casa." Ela parou completamente. Respirou fundo 3 vezes. E então, conscientemente, deliberadamente, disse em voz alta para si mesma, mesmo estando sozinha: "O dinheiro está vindo para mim agora." Soou absolutamente estranho. Soou falso. Soou como mentira óbvia. Mas ela havia se comprometido seriamente com os 30 dias. Ao longo daquele primeiro dia inteiro, Lucia percebeu algo absolutamente chocante que a deixou simultaneamente assustada e fascinada. Ela ia dizer "não tenho dinheiro" literal e compulsivamente, talvez 40 ou 50 vezes. 40 ou 50 vezes num único dia. Em pensamentos silenciosos.
em conversas com outras pessoas, em respostas automáticas a convites, em justificativas internas para não fazer coisas. Era absolutamente constante, obsessivo, compulsivo, e cada vez que ia dizer, cada vez que o padrão antigo tentava se ativar automaticamente, ela se forçava conscientemente a parar no meio e dizer, em vez disso, com deliberação: o dinheiro está vindo, o dinheiro está a caminho, o dinheiro está se organizando para chegar até mim neste exato momento. Nos primeiros dias foi absolutamente exaustivo mental e emocionalmente, porque ela tinha que estar permanentemente vigilante, constantemente atenta, sempre pegando o padrão verbal antigo antes que saísse completamente automaticamente como havia saído por décadas. Era como tentar parar um trem em movimento, usando apenas força de vontade. Mas Lucia persistiu teimosamente. Ela havia se comprometido com 30 dias e ia cumprir acontecesse o que acontecesse. E conforme persistia dia após dia, conforme substituía consistentemente, não tenho por estar vindo dezenas de vezes todos os dias, algo profundo e real começou a mudar internamente primeiro, na sua experiência subjetiva, antes de qualquer mudança externa acontecer. Quando dizia, não tenho dinheiro, Lucia sempre, invariavelmente, sentia uma sensação física desagradável de peso no peito, de fechamento na garganta, de porta trancada, de sem saída possível, de prisão sem escape. Mas quando dizia deliberadamente o dinheiro está vindo, ela sentia algo completamente diferente começar a emergir. Uma leveza sutil, uma abertura pequeníssima, uma possibilidade minúscula, mas real, como se uma porta que estava não apenas fechada, mas soldada, começasse a mostrar uma fresta mínima de luz. Depois de 2 semanas completas, fazendo meticulosamente essa substituição consciente dezenas de vezes todos os dias sem exceção, algo externo, algo na realidade material objetiva, começou a acontecer concretamente. Uma conhecida distante mencionou casualmente numa conversa que estava precisando urgentemente de alguém para fazer um trabalho freelance específico que ela não conseguia fazer sozinha, e perguntou se Lucia conhecia alguém capacitado. Normalmente, no padrão antigo, Lucia teria pensado automaticamente: não tenho tempo porque preciso trabalhar no meu emprego fixo para ganhar o dinheiro que mal cobre as contas, e teria recusado imediatamente sem considerar. Mas dessa vez, com sua nova forma de pensar e decretar, com a porta ligeiramente aberta em vez de completamente fechada, Lucia disse sem pensar muito: eu posso fazer esse trabalho para você. E ganhou um valor extra significativo que não esperava absolutamente. Na semana seguinte, continuando com a prática diária rigorosa, Lúcia viu anunciado um curso online relativamente barato que poderia realmente ajudá-la a melhorar significativamente suas habilidades profissionais e talvez conseguir trabalhos melhores. Normalmente ela teria dito instantânea e automaticamente: não tenho dinheiro para investir em curso agora. Nem pensar, impossível. Mas dessa vez ela pausou, respirou e disse para si mesma: o dinheiro para esse curso está vindo para mim. Não vou me inscrever imediatamente agora, mas vou deixar isso completamente em aberto como possibilidade real. E apenas 3 dias depois daquele pensamento, um trabalho extra completamente inesperado e não planejado chegou até ela através de uma indicação e pagou exatamente, precisamente o valor do curso que ela queria fazer. Lucia estava começando a ver claramente o padrão se formando. Estava começando a entender visceralmente, não apenas intelectualmente. Quando ela decretava verbal e mentalmente não tenho, portas se fechavam solidamente, oportunidades desapareciam, possibilidades evaporavam. Mas quando decretava está vindo, portas começavam a se abrir minimamente. Oportunidades começavam a aparecer inesperadamente. Possibilidades começavam a se manifestar. Não era mágica instantânea, hollywoodiana. Não era ganhar na loteria subitamente. Mas era mudança real, tangível, mensurável, consistente. 3 meses completos depois de começar rigorosamente essa prática de substituição verbal consistente, Lucia estava vivendo uma realidade financeira objetiva e visivelmente diferente da que vivia 3 meses antes. Ela tinha conseguido vários trabalhos extras que surgiram aparentemente do nada.
Ela tinha economizado pela primeira vez em literalmente anos uma pequena, mas real reserva de emergência. Ela tinha conseguido pagar completamente algumas dívidas antigas que a atormentavam. Ela tinha conseguido comprar algumas coisas que queria, mas sempre achava impossível. Não era riqueza súbita, não era abundância exagerada, mas era movimento claro, era fluxo real, era mudança concreta na direção completamente certa e desejada. E talvez o mais importante e transformador de tudo, Lucia não vivia mais constantemente com aquela sensação sufocante e perpétua de fechamento total e impossibilidade absoluta. Ela não vivia mais se sentindo permanentemente presa numa caixa trancada sem saída. Ela vivia agora com uma sensação genuína e crescente de que as coisas podiam realmente melhorar, estavam objetivamente melhorando, continuariam melhorando progressivamente. Porque seu decreto fundamental, seu comando verbal constante, havia mudado completamente de não tenho para está vindo. E o universo estava respondendo perfeitamente ao novo decreto. 6 meses completos, depois de começar essa transformação verbal e mental, Lucia procurou a professora novamente para agradecer pessoalmente. Ela disse com lágrimas genuínas de gratidão, escorrendo livremente: Professora, eu passei 38 anos inteiros decretando escassez obsessivamente sem ter a menor consciência do que estava fazendo. 6 meses decretando conscientemente abundância e possibilidade, e minha vida mudou mais concreta e visivelmente do que mudou nas últimas décadas inteiras. Não porque o universo mudou subitamente, não porque eu ganhei na loteria, mas porque eu mudei fundamental e completamente o que estava declarando consistentemente sobre mim e sobre dinheiro. Agora você precisa fazer exatamente o mesmo que Lucia fez. Você precisa parar consciente e deliberadamente de dizer não tenho dinheiro e começar imediatamente a dizer o que Emma Curtis Hopkins ensinou no lugar. As frases específicas, exatas, precisas que Emma Curtis Hopkins ensinava pessoalmente e cuidadosamente suas alunas a usarem rigorosamente no lugar de não tenho dinheiro, eram estas aqui. O dinheiro está vindo para mim agora neste exato momento. Sempre use presente contínuo, indicando ação acontecendo agora, nunca futuro distante indefinido. Não o dinheiro virá eventualmente um dia no futuro nebuloso, mas o dinheiro está vindo agora, neste momento presente. O dinheiro está a caminho até mim. Essa frase declara e decreta movimento definitivo na sua direção específica, não estado estático, permanente de ausência. O dinheiro está se organizando invisivelmente para chegar até mim neste exato momento. Essa frase reconhece explicitamente que há um processo invisível, mas real acontecendo no reino não físico, que resultará inevitavelmente em manifestação visível no reino físico. Eu estou recebendo dinheiro de múltiplas fontes diferentes agora. Essa frase poderosa abre possibilidades completamente ilimitadas e variadas, em vez de focar limitadamente em uma fonte única. O dinheiro flui para mim facilmente, naturalmente, constantemente. Essa frase muda radicalmente de paradigma de escassez e esforço para paradigma de abundância e fluxo natural sem esforço. Escolha conscientemente uma ou duas dessas frases específicas que ressoam mais profundamente com você, que parecem mais verdadeiras para você, que você consegue dizer com mais convicção. E comece hoje mesmo, começando agora mesmo, a substituição consciente e rigorosa. Toda vez sem exceção que for dizer automaticamente não tenho dinheiro, pare imediatamente no meio da frase. Respire fundo 3 vezes. E diga consciente e deliberadamente a frase nova que escolheu. No começo absoluto, vai parecer completamente falso. Vai parecer que você está mentindo descaradamente, porque a realidade objetiva atual é que você não tem o dinheiro fisicamente disponível neste momento. Mas você não está mentindo. Você está decretando. Você está comandando. Você está criando. E decretos criam realidade futura. Não apenas descrevem realidade presente. Faça isso absolutamente consistentemente, sem nenhuma exceção por 30 dias, mínimo completos. Pegue-se literalmente dezenas de vezes todos os dias, porque você vai tentar dizer a frase antiga automaticamente dezenas de vezes. É profundamente arraigado, é automático,
é reflexo, e cada vez que você para conscientemente e substitui deliberadamente, você está ativamente reprogramando seu subconsciente poderoso e dando um decreto completamente novo ao universo obediente. Emma ensinava enfaticamente que essa substituição verbal consciente precisa ser acompanhada necessariamente de uma mudança correspondente de sentimento interno. Não basta simplesmente trocar as palavras mecanicamente como robô sem sentir nada diferente. Quando você diz "o dinheiro está vindo", você precisa realmente tentar sentir genuinamente a abertura, a possibilidade, a esperança, o movimento. Precisa tentar sentir autenticamente que algo real está se movendo em sua direção, em vez de sentir que está eternamente presa num estado permanente e imutável. Nos primeiros dias, você provavelmente vai ter que fingir conscientemente esse sentimento porque ele não virá naturalmente, porque seu padrão emocional profundamente arraigado está completamente acostumado a sentir automaticamente falta, fechamento e impossibilidade quando pensa em dinheiro. Mas conforme você repete as palavras novas intencionalmente, com a intenção deliberada de sentir diferente, o sentimento interno gradualmente, lentamente, mas realmente começa a mudar para corresponder. E quando finalmente as palavras novas e o sentimento novo se alinham completamente, quando eles se sincronizam perfeitamente, a manifestação externa acelera dramaticamente. Lucia fez exatamente isso meticulosamente. Palavras novas, mais sentimento novo, mais consistência rigorosa. E em apenas 6 meses estava vivendo uma vida financeira material completamente, visivelmente diferente. Não porque ganhou na loteria magicamente, não porque herdou fortuna de parente, mas porque mudou fundamental e completamente seu decreto verbal constante de "não tenho para estar vindo". E o universo, perfeitamente obediente, respondeu matematicamente ao novo decreto. Você também pode absolutamente fazer isso começando hoje mesmo. Começando agora mesmo. Na próxima vez, sem exceção, que for dizer "não tenho dinheiro", pare completamente, respire fundo e diga deliberadamente em vez disso: "O dinheiro está vindo para mim agora". Sinta isso, acredite nisso, decrete isso. E observe atentamente nos próximos 30 dias como as coisas reais começam a mudar concretamente. Lucia passou 38 anos dizendo "não tenho dinheiro" dezenas de vezes por dia. Quando mudou para "o dinheiro está vindo", 6 meses mudaram mais que décadas. Pare hoje de decretar escassez. Comece agora a decretar que o dinheiro está vindo. Faça rigorosamente por 30 dias completos e observe. Se este vídeo revelou o poder criativo dos seus decretos verbais, deixe um gostei e se inscreva. Nos próximos vídeos, vou te ensinar outras substituições verbais poderosas. Escreva nos comentários agora: "O dinheiro está vindo para mim agora". Declare publicamente seu novo decreto. Suas palavras criam sua realidade. Mude as palavras, mude completamente a vida.